vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a romantização de doenças psicológicas. Vou tentar puxar esse assunto um pouco para o lado das histórias, porque eu gosto de falar sobre histórias e escrita e ler. Só que antes de passar isso para as histórias, eu tenho que falar um pouquinho sobre o que eu aprendi pesquisando o assunto, porque é um assunto muito sério. Eu sempre vi as pessoas assim falando sobre romantizar depressão, romantizar suicídio, romantizar esses distúrbios alimentares, mas eu nunca entendi de fato o que era a expressão romantizar. Eu ficava, gente, o que é romantizar? Que raios é isso? Eu ficava pensando, cara, como que se romantiza a depressão e o suicídio? E depois que eu pesquisei a fundo, porque da primeira vez que eu pesquisei eu não entendi muito bem, não sei porquê, eu pesquisei de novo pela segunda vez e eu consegui entender, né, de fato o que é a expressão. Eu não sei se eu entendi corretamente, assim, né? Então, se eu estiver errada em algum ponto, ou se vocês quiserem acrescentar alguma coisa do que eu vou falar aqui nesse vídeo, vocês se sintam à vontade, tá, gente? Como eu estou me sentindo à vontade com essa perninha aqui dobrada agora, gente. Mas, enfim, voltando ao assunto, eu pesquisei sobre a romantização porque desde que surgiu o 13 Reasons Why, né, até antes disso eu já vi essa expressão. Mas muita gente falou que a série é como se fosse um gatilho para algumas pessoas que têm a doença, né? E eu fui pesquisar sobre a romantização justamente porque eu queria entender melhor o que se tratava a expressão. E pelas coisas que eu li, romantização nada mais é do que você transformar a doença, a depressão, o ato de se matar ou ter distúrbios alimentares em algo bonito. Pegar aquilo e transformar em algo atraente para quem está vendo, para quem está lendo, para quem está... Enfim, para quem está ouvindo música, porque tem muita música também que fala sobre suicídio, sobre depressão. Então, pelo o que eu entendi, é basicamente isso. Mas não é só isso. Porque também tem muita gente que faz piada nas redes sociais com a depressão, falando, eu quero cortar meus pulsos porque não sei quem não vai vir no Brasil. Eu tô com muita depressão porque estou depressiva porque alguma coisa aconteceu, ou porque meu pai não deixou sair. Tipo, é um exemplo assim. Isso também é como se você estivesse romantizando a doença, porque você tá meio que banalizando, fazendo um pouco caso de quem tem mesmo a doença, sabe? Eu nunca tive depressão, mas eu conheço pessoas que têm e que já tiveram depressão, e eu sei que não é algo fácil, porque é muito diferente você se sentir triste, você está passando por um momento difícil e se sentir triste constantemente por conta daquele problema que você está passando. E outra coisa, o simples fato de você se levantar da cama ou tomar um banho se tornar um ato difícil. Porque quem tem depressão se sente assim, não tem coragem de levantar da cama, não tem vontade de levantar da cama, de tomar um banho, às vezes até de pentear o cabelo, a pessoa não sente vontade de viver. Então, é muito diferente você estar passando por um momento difícil, estar triste e estar deprimida por conta daquilo. E outra coisa é você não conseguir fazer tarefas cotidianas. Então, assim, é uma coisa... Há uma diferença, há uma linha tênue entre uma coisa e outra, né? Então, assim, a gente tem que parar com isso. Eu também acho que já banalizei a doença sem saber, porque eu ficava, caramba, os cachorros latindo. Caramba, depressão, gente, eu não sei como. Eu ficava, tô depressiva, por causa disso. Mas aí quando eu li isso, que eu vi que a gente não pode brincar, mesmo que a gente não tenha intenção de ferir alguém, é uma coisa difícil, é sério. A gente não pode ficar falando as coisas, desses assuntos delicados assim, como se um teor de banalização. A gente não pode, porque tem muita gente que passa por isso e é sério, é complicado, sabe? É triste. E muitas pessoas não conseguem superar a doença. Então é muito complicado. E eu vi que realmente tem coisas assim, tem séries, tem filmes que podem ser que romantizem sim, a doença. Skins é uma série que eu gosto muito. Tem uma personagem, a F, adoro a F. Ela teve depressão na série. E eu li um texto há um tempo atrás falando sobre ela. Que tinha muita gente romantizando a F e querendo ser como ela. Porque ela era linda. Porque ela tinha atitude. E vários caras ficavam babando por causa dela. Porque realmente a atriz que faz a F, ela é linda, né?
Então muitas pessoas queriam ser como ela. Eu já li gente em comentários de páginas depois falando que queriam ser como a F, gente. Não é bem assim, porque, poxa, ela tem uma doença, e essa doença, depressão, quase fez com que ela morresse, porque ela tentou se matar na série. Ela não morreu, mas ela tentou se matar. Então, assim, eu vejo que realmente muita gente romantizou isso, sabe? Eu não romantizei, sabe? Eu acho que também vai muito da cabeça de cada um, sabe? Cada um tem um jeito de pensar. Tendo a doença ou não, cada um tem o seu jeito de pensar. Às vezes, claro que quando você tem uma doença, às vezes acho que você se sente até mais fragilizado. Eu não posso falar muito sobre essa parte de pensar e tal, porque é muito psicologia e eu não estudo psicologia. Então, assim, é muito complicado falar o que se passa na cabeça de um e de outro quando assiste determinados tipos de coisa. Porque da mesma forma que uma série pode ser um gatilho para alguém, essa mesma série pode ajudar alguém a sair, a superar algum momento. Igual no filme, aquele filme O Mínimo para Viver, que saiu na Netflix, eu achei muito bom o filme. Eu não acredito que tenha romantizado nada. Eu acho que não romantizou, pelo menos ao meu ver não romantizou, como 30 Reasons Why também pra mim não romantizou, porque eu vi o suicídio, eu vi como trataram o suicídio da Hannah e pra mim, pelo menos, eu achei uma coisa feia mesmo, mostrou que a doença não é bonita, não é uma coisa linda de se ver, é uma coisa séria, é uma coisa triste, não é uma coisa que você tem que querer estar no lugar da Hannah, da personagem. Então, eu acho que pra mim não foi uma coisa atrativa pra eu querer ter a doença. Mas pode ser que pra muitos tenha sido. Não sei, porque a gente não sabe o que se passa na cabeça de cada um. Porque a série ela fez tanto sucesso que agora vai pra segunda temporada e aumentou muito, né, o apelo das pessoas pro combate ao suicídio, né? Então eu achei isso muito bacana. Então eu acho que a série passou uma mensagem de conscientização pra algumas pessoas, né? Por conta disso. Mas o filme O Mínimo para Viver fala, né, que a garota ela tinha os desenhos dela, ela fazia os desenhos falando sobre os distúrbios alimentares de anorexia, né, que ela era anoréxica. E tem um personagem na história que ele gostava dos desenhos dela, achava ela uma inspiração. Ela meio que ajudou ele a tentar superar a doença dele. Mas para outra menina, a outra menina ela se matou e ela era tipo uma fã dela e ela se matou por causa não sei se por causa dos desenhos, assim, ela se sentiu influenciada, né, pelos desenhos. Não sei explicar. Eu acho que ela gostava ela também via ela como uma inspiração, só que ela se matou. Então é uma linha assim diferente. Enquanto para o desenho dela ajudou a superar o momento, para outra pessoa se matou. Então assim, eu não acho que foi por causa do desenho em si que a menina se matou, mas como ela mandou uma carta, né, endereçada para ela, uma carta suicida, né? Aí fica aí o questionamento. Acho que aí a menina, a personagem principal, ela se sentiu muito, como é que se diz? Ela se sentiu muito culpada, né? Por conta disso. A gente vê que ela se sente culpada, né? Então assim, é um assunto delicado. Então o que eu quero dizer com esse vídeo, assim, sobre a romantização? Eu já escrevi sobre depressão, algumas histórias minhas, e talvez eu tenha romantizado. Eu não parei para pensar ainda sobre as minhas histórias. Ainda não tive tempo de ler e analisar para ver se tem alguma coisa ali que romantize. Mas talvez eu tenha romantizado, sabe? E isso me deixa um pouco mal, porque, cara, a última coisa que eu quero é influenciar alguém ou romantizar a doença, fazer com que as pessoas se sintam à vontade de querer ter aquilo, porque isso não é uma coisa fácil de se lidar. Para quem vive isso na pele, eu sei que não é fácil. Eu nunca tive, mas eu sei que não é, por conhecer pessoas que já tiveram isso. Então é complicado de se falar. Então, o que eu quero dizer com esse vídeo? Se você quiser escrever uma história que aborde algum problema, algum distúrbio alimentar, alguma coisa, ou depressão, sei lá, pesquisem sobre romantização, pesquisem sobre a doença em si, pesquisem sobre como a pessoa fica com a doença, pesquisem. Se vocês puderem, falem com psicólogos, falem com quem entende do assunto, para poder trazer o máximo de verdade para sua história, mas que também você não dê margem para romantização nela, entendeu? Para as pessoas não verem a sua história como uma coisa assim atrativa, para elas não verem a doença na sua história como uma coisa atrativa, gente.
porque isso é muito importante. A gente deve sim escrever, mas a gente deve escrever com o objetivo de conscientizar as pessoas de que aquilo não é legal, de que ter aquilo não é motivo para se orgulhar, porque muita gente passa por isso e sofre tanto que se mata, então é um assunto muito sério, é um assunto muito delicado. Então a gente tem que ter o máximo cuidado possível na hora que a gente for retratar essas coisas em algum personagem. Eu escrevo uma história também, que é um livro que eu quero terminar, que se chama Imperfeita, e a história trata justamente de distúrbios alimentares. Nessa história eu já estou tendo cuidado de não romantizar nada, de não romantizar a doença, não romantizar nada. Eu acho que eu não estou romantizando, mas eu ainda tenho... sabe quando você fica com aquele medo, mesmo que você saiba que não tem nada de romantismo ali, de romantizado, sabe quando você ainda tem o medo de que as pessoas romantizem, você fica com o pé atrás, sabe? É muito complicado. Então eu estou pesquisando bastante sobre o assunto para não ter esse deslize, sabe, de romantizar, porque é muito complicado mesmo. É um assunto muito sério, é um assunto que a gente não pode ser tratado com banalidade, sabe, porque muita gente sofre por isso, e muita gente que não conhece direito e quer ter a doença e por alguma coisa que viu, assim, é muito complicado, sabe, é uma coisa muito complicada. Então, gente, por favor, já deixo aqui pra vocês aí essa mensagem. Pesquisem bastante se vocês forem escrever alguma coisa, alguma história que aborde esses temas, essas doenças psicológicas. Pesquisem muito, porque, como eu falei, como eu falo às vezes em alguns vídeos, a pesquisa é primordial para você não só conhecer o que você vai escrever, mas para você aprender também. Você vai poder falar sobre aquilo na sua história com uma propriedade maior. Mesmo você não tendo vivenciado aquilo, mesmo você não tendo ido àquele lugar, né? Porque tem cidades que você vai escrever na sua história que não é uma cidade que você conhece muito bem. Então, assim, pesquisem bastante, gente. Pesquisem sobre o assunto, pesquisem sobre a romantização. Se você não sabe sobre o que é, se esse vídeo ainda não deixou muito claro o que é, porque até eu ainda tô tentando entender bem sobre o que é, sabe? Então pesquisem muito, gente, porque isso é muito importante mesmo, gente. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Todos os meus vídeos ficam muito grandes, sempre passam de 10 minutos, gente. Me perdoem, porque eu falo demais mesmo, mas eu acho que é necessário, quando passa muito do tempo assim, é porque às vezes é necessário a gente falar. Eu queria bater esse papo com vocês, e eu já tenho sentido falta de gravar vídeos assim, e eu me sinto à vontade para falar. Então, se vocês tiverem alguma coisa a acrescentar, se vocês tiverem alguma coisa a mais a falar sobre a romantização de doenças psicológicas, coisas que eu não tenha dito e sejam importantes, ou alguma coisa que vocês tenham dúvida, que vocês queiram compartilhar, se sintam à vontade aí nos comentários, ou falem comigo através das redes sociais, tá bom? Muito obrigada por todo o apoio que vocês têm me dado aí, para quem tem curtido os vídeos, para quem tem comentado. Eu amo ler os comentários de vocês. Então, muito obrigada mesmo, gente. Dê um like aí nesse vídeo também se você gostou, tá? Compartilha pros amigos e se inscreve no canal, tá bom, gente? Um beijo pra vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!